16 de julho de 2020, hoje, quinta-feira, a igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. Amados irmãos e irmãs, a Bíblia sempre nos mostrou a beleza do Carmelo, este monte onde o profeta Elias defendeu a pureza da fé do povo de Deus, no Deus vivo. O Carmelo é um monte de batalha, mas é um monte de esplendor que manifesta a presença de Deus. E sabemos que mais tarde, muito mais tarde, no século XII depois de Cristo, alguns eremitas foram viver nesse monte, viver uma vida reclusa, de oração, de encontro único com o Senhor, um retiro, que nós chamamos de Carmelita. E mais tarde ainda, neste monte, e a partir dele, foi constituída uma ordem de vida contemplativa, a ordem do Carmelo, sob o patrocínio da Santa Mãe de Deus, Maria, chamada a partir de então a Senhora do Carmo. Muito nos tem a ensinar essa liturgia, meus irmãos. Não mais o Monte Carmelo, aquele monte tocável, aquele monte onde esses eremitas subiram para se retirar. Muito mais do que este monte, hoje a liturgia nos convida a subirmos um outro monte, o próprio Cristo. Este monte que nós dia a dia somos convidados a escalar, no qual nós somos convidados a caminhar, a percorrer, a conhecer. Meus irmãos, essa festa nos ensina que a vida humana é uma vida de escalada, de caminhada, de suor, de sacrifícios, de muitas dificuldades, mas é uma vida de encontro gradativo com o Senhor que vai se mostrando, que vai se apresentando para nós dia a dia. Essa festa nos convida a nos alegrarmos. Alegria, meus irmãos, é o que diz a primeira leitura. A primeira leitura de hoje, do Profecia de Zacarias, nos faz um convite. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. O Senhor habita em nosso meio, o Senhor é essa montanha que nós escalamos, meus irmãos. Nós não estamos percorrendo uma vida, uma trajetória nesse mundo sem saber o destino. O nosso destino é Jesus. A chegada ao ponto último é certo. Portanto, não tenhamos medo de caminhar, de enfrentar os desafios, as vicissitudes da vida. A profecia de Zacarias ainda nos diz: emudeça todo mortal diante do Senhor, porque ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Deus se levanta e vem em nosso auxílio. Celebrar Nossa Senhora do Carmo é saber que nós temos um Deus que vem em nosso auxílio, nos reveste com o escapulário da salvação, com o escapulário da proteção. Maria é essa que intercede por nós ao Senhor constantemente e nos protege, nos aquece com esse escapulário santo de santidade, de vida, de fidelidade ao Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus estende a pertença à sua família, a todos aqueles que são discípulos. Alguns irmãos interpretam errado esse trecho do Evangelho. Jesus estava falando às multidões e sua mãe e seus irmãos ficaram lá do lado de fora,
Estavam querendo falar com Jesus, mas a multidão era tão grande que não conseguiam. E aí passaram um recado: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E Jesus aponta os discípulos e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Apontando os discípulos, Jesus fala: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No fundo, não estava negando a filialidade a Maria, porque ele sabia que Maria era sua mãe e ele a amava sobremaneira. Pelo contrário, estava dizendo aos discípulos: vocês, se fizerem a vontade de Deus, também pertencem à minha família. Isso é belíssimo. A festa do Carmelo é a festa da pertença à família de Jesus. Maria, a Senhora do Carmo, entrega a cada um de nós um escapulário de santidade que deve ser revestido dia a dia. Um escapulário de pertença ao Senhor. Nós somos da família de Jesus. Nós somos da família deste que nós escalamos. Nós escalamos o monte Jesus e esperamos chegar no dia último, no topo desse monte e sermos coroados de glória, assim como Maria já o foi nos céus. A oração do dia de hoje, muito belíssima, pode ser rezada por nós e nós assim o rezaremos. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um dia repleto da presença de Deus, sob a intercessão poderosa de Nossa Senhora do Carmo, nossa mãe, rainha e protetora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, Deus está no comando de tudo.